Sejam bem-vindos, amigos e amigas investidores. No vídeo de hoje, vamos analisar o porquê as ações da Unipar estão caindo tanto. Será que ainda vale a pena aportar nessa empresa? Veremos também os novos aportes do canal que foram realizados no início desse mês de maio. Para isso, vamos falar primeiro um pouco sobre a carteira do canal, vamos depois analisar o porquê que as ações da Unipar estão caindo, vamos ver um pouco sobre os dividendos da Unipar que ela vai pagar para os seus acionistas agora no início do mês de maio e por último vamos falar do novo aporte na carteira do canal. Sobre a carteira do canal, é uma carteira voltada para aposentadoria. Caso não tenham visto o vídeo no qual eu apresento a minha carteira, por favor, deem uma pausa nesse vídeo, eu vou deixar o card aqui com um link para esse vídeo, assistam e depois retornem aqui, pois aí saberão a motivação e os objetivos dessa carteira. Seguindo adiante, como podem ver, a carteira do canal hoje é composta por 10 ativos, sendo 5 ações e 5 fundos imobiliários. Das ações, algumas tiveram ganhos expressivos, enquanto outras tiveram quedas, sendo que a maior queda foi justamente da Unipar, e por isso resolvi trazer este vídeo aqui para o canal falando sobre essa empresa. Para entender por que a Unipar está caindo, é preciso entender o que faz a Unipar. Ela é uma empresa líder na produção de cloro e soda, que são componentes químicos, e a segunda maior produtora de PVC da América do Sul. Ela tem 3 fábricas, uma em Cubatão, uma em Santo André e uma em Buenos Aires, Argentina. É uma empresa que tem sua origem em 1946, quando foi criada a refinaria e exploração de petróleo União, que é considerado o embrião da Unipar. Então é uma empresa já bastante antiga, com 77 anos, e líder na sua área de atuação. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, mas se é uma empresa tão forte no setor dela, e já tão consolidada, por que as ações dela estão caindo tanto? A explicação principal para isso é que se trata de uma empresa de commodities, ou seja, a produção da Unipar serve de insumo para outras empresas. E como toda empresa de commodity, a Unipar ela sofre com a variação dos preços internacionais dos materiais que ela produz. E o que a gente viu no terceiro trimestre de 2022 é que a empresa registrou uma redução nos preços de venda e um aumento nos custos de produção, o que teve um impacto muito grande no lucro da empresa nesse trimestre. O CEO da empresa explicou que o faturamento da empresa ficou mais ou menos o mesmo, mas a rentabilidade teve uma redução, principalmente pela queda no preço do PVC e por uma desaceleração na indústria de construção civil. Com isso, a rentabilidade da empresa acabou se deteriorando. O que se viu, né, e aí nas palavras do próprio CEO da empresa, foi que a inflação foi muito negativa para a Unipar. Os insumos da Unipar aumentaram de forma considerável e, por outro lado, os preços de venda dos produtos que a Unipar vende caíram. Ela teve um aumento nos custos de produção aqui no Brasil e uma queda no preço de venda dos produtos dela no exterior. E isso gerou uma tempestade perfeita que acabou estrangulando a margem da empresa. A Unipar ela teve um trimestre muito ruim e por isso os valores das ações dela estão caindo muito. Mas o que isso significa para a empresa? Significa que, infelizmente, a Unipar desandou e não é uma boa ideia comprar ações dela? Ou a gente deve vender as ações que a gente já tem? Então, vamos ver o que está acontecendo com relação à saúde da empresa. Mesmo nesse cenário de tempestade perfeita, o que se observou no terceiro trimestre de 2022 foi que a dívida líquida da empresa continua negativa. E ela ficou mais negativa ainda, ou seja, a quantidade de dinheiro em caixa da Unipar aumentou, mesmo numa situação muito difícil. E o que isso deixa claro pra gente? Que a Unipar é uma empresa muito boa. E se olharmos aqui os dados da Unipar no Status Invest, vemos que a empresa teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 19%. O ROI da Unipar é de 56%. Para vocês terem uma base de comparação, o Bradesco, que está passando por uma situação difícil e também está aqui na carteira do canal, nesse cenário difícil, o ROI dele caiu para 10%. Era de cerca de 18% e caiu para 10%. O ROI da Unipar, 56%, ou seja, mesmo que ele caia, ele ainda vai continuar sendo muito alto. E para completar, né, o preço sobre lucro dela na faixa de 4,92 está muito bom. Se a gente olhar aqui historicamente, ele fica ali numa média de 12 e hoje ele está aqui em 4,92, o que indica que está num momento bom para se aportar nessa empresa. E como estão os dividendos da Unipar? A Unipar anunciou dividendos para serem pagos agora no início de maio e eles já apareceram na minha conta. Eu tenho 10 ações da Unipar e essas 10 ações me garantiram aproximadamente R$ 17 de dividendos.
Vejam só, considerando que eu paguei R$ 750 na época que eu comprei essas 10 ações, o custo da ação estava de R$ 75, dividindo os R$ 17,42 por 750, dá um yield on cost de 2,32%. Isso no trimestre. Se eu anualizar esse dividendo, eu vou receber 9,38% de retorno por ano. Mesmo num trimestre, né, e anualizando esse trimestre ruim, ela ainda está pagando 9,38% de dividendo em relação ao meu custo de aquisição das ações. Caiu muito, antes esses dividendos eram na faixa dos 19%, né, a gente viu lá nos últimos 12 meses, mas 9,38% ainda é um dividendo muito bom. Se a gente considerar que quando a economia melhorar, as ações da empresa devem subir bastante, esse dividendo de 9,38% é muito bom. Um outro fator a ser analisado para saber se vale ou não comprar as ações da Unipar no momento é ver quanto está o dividendo em relação ao custo atual dela. Hoje, o custo da ação está na faixa de R$60. Ou seja, para comprar as mesmas 10 ações que eu tenho, que eu paguei 750, hoje vão custar R$600. E isso vai dar um dividend yield hoje de 2,9% no trimestre. Anual, 11,6%. É um dividendo muito bom. Então, no meu ponto de vista, para uma carteira focada em dividendos, a aquisição de ações da Unipar está num momento muito bom. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Essa ação que hoje está a 60, ela pode cair para 50, pode cair para 40. Se você não tem convicção do porquê está comprando aquela ação, você pode entrar em desespero e vender a ação na baixa e aí ter prejuízo. Vamos então aos aportes na carteira do canal nesse início do mês de maio. Consegui aportar R$600, vou começar comprando algumas cotas do fundo imobiliário Sari 11, que eu falei sobre ele no último vídeo aqui do canal. Vou deixar o card aqui em cima para que vocês assistam e entendam o porquê eu estou aportando nesse fundo. Então vou comprar 5 cotas dele. Feita a ordem, e o próximo aporte, como não poderia deixar de ser, vai ser na Unipar. Então também vou comprar 5 cotas das ações da Unipar. Feito o pedido do Sari, acho que eu coloquei um valor muito baixo. Vou refazer a ordem de compra colocando um valor um pouquinho mais alto. Então refiz a ordem, agora com valor um pouquinho maior, e ela foi executada imediatamente. Então os aportes desse início de mês foram 5 cotas de Unipar e 5 cotas do Sari 11. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se esse conteúdo de investimentos e economia é um assunto que lhe interessa, por favor se inscreva. Não esqueça de deixar um like se você gostou do vídeo. E meu agradecimento aos novos inscritos. Até semana que vem.